programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão com profissionais de sucesso na educação e saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós vamos abordar um tema com dois profissionais voltados para a área da medicação, dos fármacos. Então nós vamos falar com a doutora Ariadne Bello e com o doutor Ian Machado sobre saúde mental e medicação. Então fiquem aí que nós voltamos em alguns segundos. Agora, para iniciar o primeiro bloco do 17º programa Imersão com profissionais de sucesso na educação e saúde, eu vou chamar a doutora Ariadne Bello, doutora em farmacologia. Seja bem-vinda. Obrigada. Sente aqui e vamos bater aquele papo, doutora. Tudo bem? Tudo bem, É um Inês. prazer recebê-la. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Que bom. É importante, né, trazer esse tema para a sociedade. É um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas relacionadas à medicação, relacionadas às pesquisas, né, sobre as medicações, principalmente quando são medicações contínuas, que as pessoas vão tomar por conta de um transtorno, uma doença crônica. Doutora, se apresenta para que os nossos telespectadores saibam um pouco mais sobre você, claro, né, e apresenta também a instituição onde você realiza essas pesquisas maravilhosas aí para o mundo. Bom, boa noite, meu nome é Ariadne Bello. Sou biotecnologista de formação, com mestrado e doutorado em farmacologia, especializações no Brasil e no exterior. Atualmente eu trabalho com monitoria de pesquisa clínica, então eu trabalho numa grande CRO, uma organização de pesquisa voltada para a validação de medicamentos, né? Então, medicamentos que são desenvolvidos pelas grandes farmacêuticas, eles precisam ser testados. Sim. E quem testa esses medicamentos não são as próprias farmacêuticas, existe um conflito ético, né? Sim. Então, se eu desenvolvo um medicamento, eu quero que ele funcione, eu quero que ele seja distribuído. Então, devido a essa questão ética de conflito de interesse, as próprias farmacêuticas não testam, elas repassam para as CROs no mundo inteiro. Então, eu trabalho na CRO, com essa parte de validação dos medicamentos em torno das pesquisas clínicas. Então, o meu foco não é o medicamento, são as pessoas. Então, trabalhar em cima de segurança. São pesquisas com humanos, né? Com humanos. Tudo que envolve pesquisa clínica com humanos e pesquisas pré-clínicas com ratinhos de laboratório, com peixes, a gente tem estudos com insetos, isso tudo é pesquisa pré-clínica. Pesquisa clínica, sempre com humanos, que é o meu foco, monitorando essas atividades dentro da CRO. Bacana. Explica aqui para os nossos telespectadores, né, como que funciona, né, a CRO, como é que é feita a pesquisa, como é que você chegou a se interessar, né, por esse tema dentro, né, do seu trabalho, né, porque você como biotécnica, né? Biotecnologista, né, estudando a composição das medicações, das plantas, né, de todos os insumos necessários, né, para essa produção aí da melhoria humana. Fala um pouco sobre o CRO para nós. Bom, começando da minha trajetória, né, então eu terminei ali a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e foi o momento que eu identifiquei que dentro do ramo acadêmico, né, das universidades, aquilo já, assim, chega um momento em que os pesquisadores, eles precisam tomar uma decisão se eles vão focar em educação, ciência e tecnologia ou se eles vão se voltar para a sociedade, para devolver aquele investimento para a sociedade em forma de contribuições farmacêuticas, dentro de diversas empresas de vários nichos, então dentro de uma empresa voltada para cosméticos, as farmacêuticas com vacinas, com medicamentos. E eu, no decorrer da minha trajetória, me identifiquei muito com a farmacologia, né? O estudo dos fármacos, que na realidade a gente diz, dentro da farmacologia, que ninguém estuda o fármaco. A gente não estuda o que a droga faz com o corpo, e sim o que o corpo faz com aquele fármaco, aquela droga, aquele medicamento. E foi assim que eu me inseri. E dentro da CRO,
o meu trabalho que nós fazemos dentro da CRO é, assim, multitarefas. Nós vamos desde os aspectos regulatórios, ou seja, aprovações com a Anvisa e com aprovações fora do Brasil também, que é o FDA, que é o Food and Drug Association, eu acho que dos Estados Unidos. E dentro da Anvisa, do nosso país, todos os órgãos reguladores que regem o que de fato vai chegar, se é seguro, se é eficaz para a população brasileira. Então, nós vamos desde isso até chegar à conclusão de quais vão ser os critérios de inclusão e exclusão dos pacientes dentro da pesquisa, o perfil dos pacientes, vão ser homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, com comorbidades, diabetes, hipertensão ou não, qual que vai ser o perfil de paciente que vai utilizar aquele fármaco que nós estamos estudando. Tudo isso é investigado e assim, nós temos várias fases muito bem delimitadas, desde a fase da identificação daquela molécula, fase de segurança, fase de eficácia e a fase de pós-comercialização. Inclusive, isso é extremamente relevante, nós temos uma história muito significativa da nossa humanidade, que é a talidomida. Lá nos anos 50, 60, foi desenvolvido um fármaco para enjoo, náuseas para mulheres grávidas, a talidomida. E na época ela foi revolucionária, porque nós sabemos que não é qualquer medicamento que pode ser administrado para mulheres grávidas, para crianças, para idosos. São grupos ali numa faixa de segurança muito limítrofe, muito sensível. Então esse seria uma parte do objetivo. Com certeza, sempre segurança, sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. E a talidomida, ela veio revolucionando o tratamento de náusea, né? Mulheres grávidas no primeiro trimestre sentem muitas náuseas. E qual que foi o problema? Ela foi amplamente comercializada, só que não havia um rastreio pós-comercialização, porque nós conseguimos assim antecipar diversos efeitos, aqueles que vêm na bula, mal-estar, náusea. Então é interessante você colocar, vou interromper um pouquinho, tá? Porque é muito comum essa questão da saúde mental ser afetada emocionalmente quando você lê a bula. Sim. Né? A pessoa diz assim, doutor, mas isso não vai causar dependência? Doutor, mas isso não vai causar tal, né, efeito? Aí o doutor diz assim, não, tá tranquilo, toma, não leia a bula. Aí a pessoa vai lá, lê a bula. Aí começa a sentir todos os efeitos e muitas vezes realmente tem que retirar a medicação e fazer, né, um manejo aí dessa medicação. A importância, né, as pessoas elas não entendem, principalmente quem não trabalha com pesquisa, que existe o experimental e o controle, né, na pesquisa. Então, justamente para isso, para saber quais são os efeitos que vão surgir a partir do uso daquela medicação. Então, as pessoas que estão ali como experimental ou controle são a idade, se é para adultos, somente adultos, se é para criança, somente criança, né, com comorbidades, com a doença em si, com a patologia ou não. É interessante falar, porque as pessoas, elas têm uma ideia de que aquela medicação você tomando, ela vai te fazer mal, porque ela está sentindo os efeitos, né, que a medicação vai provocar, que é natural. Né? Fala um pouquinho sobre isso, tá, doutora? Que eu acho que é importante esclarecer para a população. Bom, quando se trata de qualquer medicação que ela é disponibilizada para a população, ela passou por um critério que é o nosso padrão ouro. O benefício desse medicamento, ele é maior do que o colateral, do que o prejuízo, do que o dano para aquela pessoa. Se sim, ele vai ser comercializado. Mas se o benefício, ele não é maior do que os efeitos colaterais, ele não é comercializado. Ou seja, existe ali na bula, porque é um direito de todo cidadão saber quais são os possíveis efeitos colaterais. E porque surgiu na pesquisa, né? Então faz parte desse contexto. Com certeza, mas não é que vai acontecer tudo para todos. Sim. Existem faixas isso que é importante esclarecer. Existem faixas. Alguns pacientes podem vir a ter um determinado efeito. Tem medicamentos que assim, eles são dos dois lados. Tem um paciente que ele pode ficar com muita fome ou sem fome nenhuma. Ué, como que o mesmo medicamento tem dois efeitos? Porque depende do perfil do paciente. Né? É justamente aquilo, o que o seu organismo vai fazer com o medicamento. Sim. E aí vai depender da dose, do quão fidedigno está o seu tratamento, se você toma direitinho, no horário que é para tomar, se é antes ou depois da alimentação. Isso tudo vai ser muito mais importante do que o medicamento em si. E de forma alguma, o paciente tem que se ajustar à medicação, é o contrário.
A medicação tem que se ajustar àquele paciente. Então, se o paciente identifica que tem muito efeito colateral, que está fazendo está trazendo mais prejuízo que benefício, é questão de voltar naquele médico, naquele psiquiatra, enfim, qualquer que seja o profissional da saúde que recomendou aquela medicação, e esclarecer que está tendo aquela situação e buscar organizar e encontrar uma estratégia melhor de farmacoterapia. Muito bom. Doutora, atualmente, qual é a pesquisa mais relevante que está acontecendo aí hoje, né? Nós escutamos muito falar sobre as canetas emagrecedoras, né? Tudo que vem acontecendo aí no mundo de uma forma bem revolucionária, né? Sim. Porque no passado existia muito sofrimento por conta da obesidade, por conta, né? Até mesmo da questão que afeta a saúde mental, né? Um corpo obeso, Claro. Um corpo não só a saúde mental, mas física também. Fala um pouco para nós sobre essa pesquisa, né? Que eu acredito que passa aí, né? Pelo órgão que você trabalha. E também seria interessante você colocar o que está mais atual, assim, está surgindo mais coisas a partir, né, mais situações, mais inovações relacionado, né, a partir do que já existe sobre monjado, sobre, né, outras medicações aí que a gente sabe que tem um sucesso e está na mídia, né? Sim. Na verdade, muitas vezes passa a ser até um consumo que não consulta o médico, né? Um consumo irregular, então tem muitos danos, né? Fala um pouquinho para nós. Atualmente o tratamento começou-se, na verdade, lá atrás com o Ozempic, né? O Ozempic, ele revolucionou o tratamento da obesidade, mas na verdade isso era um efeito não programado daquela medicação. O objetivo era diabetes do tipo 2. Sim. E aí, como off-label, né? Então, assim, foi um efeito que veio para contribuir, teve essa redução aí de peso muito significativo. E na realidade, hoje, apesar do Ozempic ainda ter a patente, né? Uma patente que ela pode ter 10, 15, 20 anos, já se estuda quebrar a patente do Ozempic com 3, acho que 4 anos que tem de comercialização, porque ele é de grande relevância para a humanidade. Medicamentos de grande relevância, eles têm a quebra da patente muito antecipada, né? E tem outros análogos como ele? Com certeza. E aí, como o Ozempic surge, várias outras farmacêuticas passam a estudar como ele funciona e aprimorar, melhorar como ele funciona. E aí surge o Mounjaro, que aí ele já vem não focado em diabetes, mas focado em perda de peso. Perda de peso. E aí, associado, trata-se de esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, que hoje o Mounjaro, ele é fármaco de primeira escolha para esteatose hepática, essa gordura no fígado. Olha aí que bacana. E aí vão surgindo outros, e um mais potente do que o outro, e aí qual que é o problema disso? O alto custo. Nós sabemos que uma caneta emagrecedora, ela não é de acesso, assim, fácil, disponível para toda a população. E aí o que surge junto com tudo isso é a pirataria, né? Nós sabemos que nós temos fármacos, várias canetinhas emagrecedoras advindas, né, do mercado negro, que vêm de países que não são regulados, que eles chegam aqui, nós não sabemos a procedência, nós não sabemos os impactos e os efeitos a longo prazo, e esse é um grande dano para a sociedade. Nossa, e assim, de repente você escuta, fulano tá vendendo canetinha por X reais. Como assim vendendo canetinha, né? Exatamente. Não tem conhecimento, não estudou sobre, né? E não pode também dar nada, a questão ética, né? Porque... Não, e se não preocupa a população a questão da eficácia no sentido de trazer um dano, então vamos pensar na questão da eficácia do fármaco em si. Esses fármacos, eles têm uma faixa de sensibilidade muito pequena, ou seja, a temperatura é específica, o método de armazenamento é muito seletivo, não pode ficar no calor, 30 graus Celsius já desestabilizou, já não funciona mais. E a dosagem também pelo dosagem, porte da pessoa, exatamente. A idade, né? É um tratamento, não é uma fórmula mágica. Sim. Então, você toma você tem certeza que está funcionando. Na realidade, o que acontece? Às vezes nem é. É porque como você está administrando, você passa a comer melhor, realizar atividades físicas, ser mais ativo, mais preocupado, e aí você atribui esse efeito a essa medicação e na realidade nem é. É você que está ali, motivado. Então, muito mais importante você focar na saúde, no seu bem-estar, do que numa questão exclusivamente de canetas emagrecedoras.
Doutora, o critério de inclusão e exclusão, né? Seja pessoas controle ou experimentais, como é feita essa seleção? É pelo laboratório, né? Como é feito? São as CROs, isso entra no trabalho da CRO. E qual que é o objetivo? Primeiro a gente precisa entender qual que é o fármaco, ele é para quê? Vamos colocar insuficiência cardíaca. Tá, mas aí o laboratório pensa em desenvolver. Exato. Quando o laboratório está desenvolvendo, ele pensa assim, nós estamos desenvolvendo um fármaco para insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, ela tem vários tipos. Você tem uma mais leve, uma mais comprometedora e aquela que é super incapacitante. O fármaco é para qual desses tipos? É para o super incapacitante. Então, os critérios de inclusão, eles vão procurar pessoas com uma específica faixa de idade. Muitas vezes são homens e mulheres, e o gênero muitas vezes não é uma questão, mas às vezes até genética de populações é um fator. Então, assim, pessoas que têm uma ascendência oriental, às vezes um fármaco não é ideal para elas, porque elas não têm algumas enzimas específicas para metabolizar aquele medicamento. Algumas doenças não afetam, por exemplo, a população negra, então você não testa especificamente nessa população, porque é uma doença que muitas vezes não acomete essa população. Sim. Então, até o estudo da genética de população, onde vai estar envolvido e para quem aquilo vai funcionar, aí entram os critérios de inclusão e exclusão, que é coordenado pela CRO. Sim. Tá, explica um pouco melhor sobre a CRO no mundo. A gente tem várias CROs ao redor do mundo, nós temos desde o Brasil, Estados Unidos, o mundo inteiro. E uma coisa que eu quero dizer aqui, que muitas vezes a gente acha que o Brasil é ratinho de laboratório das grandes farmacêuticas. Isso, na realidade, é um grande equívoco. A nossa genética, a genética brasileira, ela é ouro para o mundo inteiro. Isso porque, como nós somos muito miscigenados, nós somos muito fortalecidos geneticamente. Isso significa que, para um fármaco funcionar na população brasileira, significa que ele está adaptado ali a essa gama de mixagens e diferenças. Então, ele realmente tem um efeito, independente de genética de populações, temperatura, questões tropicais, ele funciona. E se funciona no brasileiro, funciona no mundo inteiro. E o inverso não é necessariamente uma realidade. Não necessariamente um fármaco que funciona, por exemplo, só em europeus, ali aqueles alemães, brancos, altos, loiros, não necessariamente esse fármaco vai funcionar no resto da população, mas se funciona no brasileiro, funciona no mundo inteiro. A nossa genética é ouro no resto do mundo. Universal, então, universal. Né? A genética universal, que bacana. Doutora, as reações adversas no experimento, né, no momento que está na pesquisa, que está caminhando com os pacientes controles experimentais, essas reações podem afetar o emocional? Tem situações que você já vivenciou, né? Tem dados científicos voltados para essas questões emocionais de abalo durante a pesquisa? Sim, com certeza. Nós temos dentro do estudo e até pós-comercialização questões a depender do tipo de fármaco, né? Então, fármacos que afetam o cérebro, porque nem todo fármaco, na verdade, é uma porcentagem pequenininha dos fármacos que chega a afetar o cérebro. Se eles afetam e eles têm como efeito colateral ansiedade, comportamento tipo depressivo, uma esquiva social, um embotamento afetivo, isso é visto hoje não mais como um efeito adverso mínimo, né, que é passado ali como insignificante. Na verdade, hoje, tudo que se refere à saúde mental é visto muito rigorosamente dentro da pesquisa. Principalmente se é um fármaco em que não está previsto no protocolo do estudo. Lá na CRO não está previsto que tem aquele efeito e ele surge, isso interrompe as atividades, vamos recalcular a rota, vamos compreender o que está causando esse efeito e se for comprovado durante o estudo que esse efeito ele traz mais prejuízo do que o benefício, o estudo encerra. Isso independente de ser sintomas físicos ou emocionais com ou mentais? Certeza, com porque certeza. Surge muitos questionamentos. Comecei a tomar uma medicação, fiquei com as unhas escuras, tive queda de cabelo, apareceu, né, uma dermatite. É comum nas pesquisas. E isso também é um fator para suspender ou depende? Depende dessa questão. Se, assim, uma unha escurecida, que é o que aparece principalmente com os quimioterápicos. Sim, como os quimioterápicos, eles trabalham ali, né, a produção celular exacerbada, e aí eles dão uma diminuída. É muito comum no tratamento, né, Sim, de câncer, né? De câncer, aparece aquele escurecimento. Mas ele é um escurecimento que ele não está trazendo um prejuízo
a vida, a saúde. Na verdade, o benefício do quimioterápico ele acaba sendo tão superior, né, a essa unha escurecida, que aí, ao colocar-se na balança, mantém. Porém, se não se trata só de um escurecimento, e sim uma necrose, uma perda de membro, Sim. aí com certeza é interrompido. Até porque a unha escurecida não quer dizer que vai Exato. ter uma necrose. A escurecida, né, tem mais a ver com pigmento, sim, do que com um dano de fato ali, aquela região ao tecido. Muito bom. Doutora, deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, né, que está pensando aí, né, em fazer um tratamento, né, tentando se encorajar, porque tem muitas pessoas que sabem que têm determinadas doenças, principalmente as autoimunes, que precisam, né, de corticoide, precisam de uma medicação mais contínua, né, e que está procrastinando aí para começar esse tratamento, né, porque vida não tem volta, né, você tem que realmente tratar. Deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Com certeza. Eu gostaria de dizer à população que a farmacologia, o estudo dos fármacos, o que os fármacos fazem no corpo, o que o corpo faz no fármaco, vem desde muito antes de uma civilização. Então nós estamos cada dia mais complexos, rigorosos, engajados no desenvolvimento para a população. Tudo isso é uma forma de devolver à população todo o investimento feito nos cientistas, nos médicos, através das universidades públicas, através de todo o investimento nos hospitais, de volta para a sociedade. E uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar é: não desacreditem dos genéricos. Os fármacos genéricos, eles não são água com sal. Eles funcionam, eles são eficazes, eles têm um baixo custo, não para enganar a população, e sim para tornar mais acessível e universal os tratamentos. Acreditem no SUS, acreditem nos genéricos, na farmacoterapia e na ciência, porque é isso que vai alavancar o futuro da nossa sociedade. É verdade. Então, fica aí essa informação para vocês, porque as pesquisas elas continuam avançando, né? E tem mostrado, né, tantos resultados maravilhosos, né? Tantas doenças que antes não tinha cura e que hoje já tem, ou que pelo menos se prorroga muito tempo de vida com mais condições e menos sofrimento. Então, não saiam daí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Olá, retornando ao nosso segundo bloco, eu quero agora apresentar para a doutora Ariadne Belo a pergunta da Mariana, 22 anos. Doutora, os problemas relacionados às unhas, como a melanoníquia, que é o escurecimento da unha, né, podem estar ligados ao uso de medicamentos? Eu diria que podem, mas assim, é uma eventualidade, é muito difícil. Na realidade, como a gente mencionou, tratamentos com quimioterápicos podem ocasionar isso. Alguns antibióticos que também lidam ali com a questão da proliferação celular bem localizada também, mas assim, não é uma regra, na realidade isso é bem difícil. A maior probabilidade desse escurecimento está muito mais relacionada a trauma, né? Então ali roer as unhas, infecções, então ao roer as unhas está suscetível a infecções bacterianas, aquilo ali, alguma doença muito específica voltada para o pigmento, né? Então esse escurecimento voltado da meloníquia, ele não é de necrose, por exemplo, o dedo não está ferido, ele está com aumento de pigmento. Então pode ser acerca dos fármacos? Pode, mas a maior probabilidade é que seja na realidade uma infecção, um trauma. Tá, a próxima pergunta é: alterações nas unhas podem ter relação com estresse ou saúde mental? Eu acho que tem tudo a ver, na realidade, né? Imagina, um estresse crônico, ele leva... E eu não tô nem falando de uma forma direta, né? Sim. Ansiedade, roer unha, coçar o cabelo, machucar ali as unhas roçando na mesa. Eu não tô nem falando de uma forma direta, mas de uma forma indireta, o estresse crônico, ele leva a alterações hormonais, alterações a nível, assim, endócrino mesmo. Então, sono, né? Sono alterado, apetite alterado, e aí isso tudo pode levar a uma alteração na produção dessas células ali, né? Que estão voltadas para o pigmento, com certeza, mas nós nos conhecemos. Sim. Nós sabemos quando alguma coisa vai mal, e isso é mais um sintoma de que algo vai mal do que realmente uma fonte de problema. De qualquer forma, né, a minha recomendação é sempre buscar um profissional da saúde de confiança e identificar
o seu aspecto social. Às vezes nem é sobre uma unha, mas todo um contexto de estresse crônico, ansiedade, tudo isso que está sendo observado na forma de um escurecimento, mas que na verdade fala muito mais sobre todo um contexto. Sim, então a importância de avaliar todo o contexto, no momento da sua vida, né? Em que momento isso aparece, né? Claro. Ou apareceu, né? Então são sintomas, é o corpo reagindo a algo, né? Com certeza. E quando você falou assim, não é só sobre a unha escurecida, né? Muitas vezes é tudo que está escurecido no meu entorno. Então a unha é algo que está chamando a atenção, mas tá às vezes nem é sobre ela. né? Está estimulando eu buscar ajuda. Mas é isso, qualquer sintoma no seu corpo, qualquer sintoma emocional, qualquer disfuncionalidade, procure ajuda, tá? Hoje não é só, muitas vezes, um profissional, eu vou procurar o psicólogo, não é só o psicólogo, né? Precisa fazer exames, precisa procurar um médico, um profissional que vai estar de uma forma integrada, né, te avaliando e orientando para que você fique bem. Não saiam daí que a gente volta já já. Doutora, antes de finalizar, coloque aí o seu @, fale como é que as pessoas possam te encontrar. Tudo bem. Pessoal, meu @ @beloariadne, né? Atualmente o meu contato, caso você tenha dúvida, queira entender um pouco mais sobre isso, você pode me seguir nas redes sociais. O meu Lattes, o meu currículo Lattes, que é o currículo de cientista, está disponível na internet para ler os meus artigos científicos publicados, entender quem sou eu e o meu papel dentro da comunicação de ciência, que eu acho que muito mais importante do que fazer a ciência em si, é comunicá-la para a população, que são as pessoas que de fato têm um interesse nesses artigos, nesses projetos e nessas pesquisas. Muito bom, e essa é a mensagem. Procure conhecimento, se informe, né? Vá atrás. Perguntar nunca é demais, Com né? certeza. Conhecimento nunca é demais. Fica aí a dica para vocês e vamos seguindo que o programa vai continuar. Olá, retornando ao nosso terceiro bloco. Agora eu irei chamar o Dr. Ian Machado, médico nutrólogo, que vai falar para nós sobre a medicina preventiva. Dr. Ian, seja bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado por me receber aqui de novo. Sentindo a tua falta, doutor Ian, Foi? viu? Foi, já tá um tempinho que não vem. Doutor Ian, fala para nós, há pouco nós conversamos sobre pesquisas, né? Sobre a questão dos fármacos, né? Sobre a questão das pesquisas controles experimentais. Fala um pouquinho para nós como é que a medicina preventiva, né, pode contribuir na saúde da população. Falando um pouquinho assim da questão da medicina preventiva, né? Existem muitas pesquisas, geralmente pesquisas populacionais, né? Rastreando doenças, né? Rastreando fatores de risco que levam ao adoecimento. Hoje tem aqueles fatores de risco que a gente já são bem conhecidos de todo mundo, né? Que o povo já sabe, decorado, que é diabetes, pressão alta, obesidade, né? Tudo isso é rastreado, visto ali fatores que ajudam a melhorar, piorar, né? E tudo isso é tentado fazer um controle ali por parte dos nossos órgãos ali de saúde, né? Uhum. Doutor, como é que você orienta quando fala em medicina preventiva? O que você orienta? O que entraria na medicina preventiva? Em termos das pessoas no senso comum. Por exemplo, eu quero me tratar com um médico da medicina preventiva. O que você orienta? Assim, é o médico nutrólogo ou é todo médico ele trabalha na medicina preventiva? Geralmente, né, assim, você pensa no médico quando pensa em doença, né? Mas Sim. O ideal era você pensar no médico para evitar a doença também, né? Então, esse acompanhamento médico regular, muitas vezes, ele surge aí como um jeito, né, de prevenir algumas doenças, pelo menos o exame médico anual, né, ou aquela consulta, né, de rotina, é importante para isso. Aí, a depender da faixa etária, muitas vezes a pessoa tem aquele médico de referência para isso, por exemplo. As mulheres muitas vezes têm aquele ginecologista de confiança, né? Sim. Na nutrologia, muitas vezes eu tenho muitos pacientes ali que são homens, adultos jovens, que começaram a fazer esse acompanhamento, mas algumas vezes são seguidos por urologistas, né? Na população idosa, geriatras, e assim vai. Existem médicos para cada fase da vida, né? A medicina preventiva, a nutrologia, né? Ele entra em todas as fases da vida, então a gente atende todos esses públicos, né? Doutor, os exames laboratoriais, eles são importantes assim, na consulta? Quando eu penso,
né? Quando pensa em medicina preventiva, vai pedir exames, né? Para prevenir, para ver como é que estão as taxas, as questões hormonais. A consulta é para além dos exames laboratoriais, não é isso? Com certeza, assim, exames, né, eles sempre têm que ser muito bem indicados, né? Não existe aquele protocolo, aquele roteiro que é para todo mundo, né? A depender da história clínica daquele paciente, do exame físico, né? Quando bem aplicado, a partir daí que você direciona quais exames pedir. Por exemplo, eu não vou sair pesquisando doenças reumatológicas em todo mundo que não tem queixa. Não faz sentido pedir aquele exame. Então, muitas vezes, um exame mal pedido, né, acaba atrapalhando a saúde daquele paciente. Em que ponto? A gente acaba investigando, fazendo exames invasivos, que muitas vezes não é necessário, porque se pediu além do que deveria. Então, tem que ter esse rigor também para escutar seu paciente, escutar as queixas, saber em qual fase da vida ele está, quais são os exames indicados para aquela fase da vida, e aí sim solicitar os exames. Não nada geral, né? É uma coisa bem direcionada. Cada caso é um caso. Cada né? caso é um A caso. depender da queixa, da idade. Isso né? mesmo. Doutoria, uma questão que foi falada anteriormente sobre as unhas, né? Manchas no corpo, nas unhas, o cabelo, queda de cabelo. Isso está relacionado a questões hormonais ou não necessariamente? Assim, existe toda uma parte da medicina que é a dermatologia, né, que são os médicos especialistas que cuidam tanto de pele, cabelo, unhas, né? Mas na nutrologia, por algumas das medicações terem, como ali alguns efeitos colaterais, quedas de cabelo, a gente acaba tendo que correr um pouquinho atrás também, né? Então, o que é que a gente sabe? Alterações nas unhas muitas vezes podem ser secundárias a fármacos, como foram falados, né? Alguns vão ter esses efeitos colaterais, efeitos adversos, mas muitas vezes também são relativos a doenças, né? Então, assim, notou alguma mancha, alguma alteraçãozinha na unha, nessa consulta que você tem ali regular, anual, a depender do seu caso, é bom comentar com o seu médico que te acompanha sobre essa manchinha. Às vezes, como pode não ser, por exemplo, como foi falado, pode não ser de um fármaco, pode ser uma infecção na unha, pode ser um hematoma, ou pode ser uma alteração secundária a alguma doença, que existem alterações específicas dessas doenças. Como também, às vezes, por exemplo, da parte da nutrologia, deficiências nutricionais mesmo. Tá. E pode estar relacionado também a questões emocionais? Por exemplo, queda de cabelo, sabemos que pode, né? Agora, na unha, eu nunca recebi um paciente falando que eu estou com alteração na unha devido ao grande estresse ou um transtorno de estresse pós-traumático. Mas como é que funciona, doutora? Isso aí é um rastreio geral que precisa ser feito? O cabelo as pessoas acabam notando mais também, né? A mulher quando começa a cair o cabelo, ela já nota, né? A casa já fica cheia, né? Nota um pouquinho mais fácil. As unhas às vezes demoram um pouquinho mais. Até porque algumas colocam unha em gel, né? Exato. Passa muito tempo, né? Exato. Então assim, demora um pouquinho mais para notar. Mas o estresse crônico, né? Doenças ou um estresse, no caso de uma ansiedade muito forte, um estresse pós-traumático, uma TAG mesmo, que é transtorno de ansiedade generalizado, pode levar a um estresse crônico, e isso pode levar, se for uma coisa realmente mais crônica mesmo, a queda de cabelo, a enfraquecimento das unhas, tá? Porque realmente, entrando ali na cadeia fisiológica do estresse crônico, no final pode acabar desencadeando mesmo, né? Doutor, e a medicação, né? Conforme foi falado anteriormente com a doutora Ariadne, a medicação ela pode causar prejuízos, né? Para ser benéfica, mas a pessoa entrou em sofrimento, não se adaptou com a medicação. Acontece isso na clínica, doutor? Acontece bastante, né? Assim, muitas medicações, às vezes, têm alguns efeitos adversos que podem ser insuportáveis para aquela pessoa. Vai de caso a caso, né? Às vezes uma náusea me incomoda muito mais, é algo pessoal meu, do que incomodaria a doutora, por exemplo. Então, vai muito de caso a caso. A mesma náusea, às vezes, pode ser muito mais forte para mim do que para a doutora. Então, assim, isso é reavaliado nas consultas, né? Iniciou a medicação. Sempre o médico tem que reavaliar depois para ver como é que foi a questão de efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Quando é passada uma medicação, por exemplo, medicações antidepressivas ou as canetas que foram passadas, explica-se ali os que são os efeitos adversos geralmente os mais comuns, né? O que a gente espera, e os mais graves, né? Um ou outro, obviamente a gente não vai ler a bula ali na consulta, pontua o que a gente espera que ocorra, né? Mas a gente tem sempre que ficar à disposição para efeitos às vezes que a gente não está esperando. Como foi falado, às vezes uma medicação tanto pode aumentar o apetite, e é mais comum aumentar o apetite,
mas daquela pessoa acabou tendo um evento inverso, diminuiu o apetite, né? Então, assim, não é algo que a gente estava esperando dentro da maior probabilidade de efeitos colaterais, mas que, sim, pode acontecer. E se isso traz prejuízo para a pessoa, é algo que ela não suporta, aí o médico ele tem que sentar, reavaliar, discutir com a pessoa o plano terapêutico ali e ver, realmente vale a pena fazer essa medicação ou existe outra que pode ser trocada, né? E realmente tentar pesar ali com a pessoa essa decisão, sempre. Até para ocorrer a adesão ao tratamento, né? Porque a adesão ao tratamento vai muito da confiança, né? Não só de você perceber que você está melhorando, mas da confiança, o vínculo com o médico, né? Com todo o contexto que envolve nessa essa terapêutica aí, tanto medicamentosa como da própria consulta, né? Porque é muito além, a consulta com o médico nutrólogo é muito além de uma consulta, né? Você fala, você escuta, né, a história de vida da pessoa para que você possa entender exatamente como é que vai ajudar. Eu percebo, quando se fala de medicina integrativa, doutor, as pessoas trazem muito aspectos emocionais, né, que altera o dia a dia, que altera esse funcionamento fisiológico, né? E um dos pontos mais significativos é a falta de tempo, né, para cuidar bem da alimentação, cuidar bem, né, do corpo, cuidar bem dessa atividade física, até mesmo da medicação que você está tomando. Isso no consultório, como é que o doutor avalia, como é que faz essa psicoeducação, porque não é fácil, né? A gente senta, o ideal, né? Geralmente todo paciente meu eu sento, vejo a semana dele todinho, né? Para a gente ir encaixando ali na rotina dele, onde é que dá para iniciar esses novos hábitos, onde é que dá para iniciar essa nova medicação, né? Então é conversado e atentado planejar, né? Não é algo assim aleatório. Até porque quando a gente está falando de nutrologia, por exemplo, de um paciente que está com obesidade, né? A gente sabe que tem alguns transtornos que levam, mas geralmente são hábitos ruins que no final das contas desencadeiam a pessoa estar obesa ou não, né? E esses hábitos não são trocados de uma hora para outra. Sim. As medicações ajudam, mas esses hábitos são construídos ali ao longo do tempo. Então, para encaixar essa nova rotina, às vezes é uma pessoa que trabalha o dia todo e não consegue encaixar depois do trabalho aquela academia. Você senta, e aqui? Não dá? E aqui? Não dá? Lembra que existe final de semana, que final de semana todo mundo, as academias muitas vezes são abertas, né? Hoje em dia, às 24 horas, inclusive final de semana. Então, às vezes dá para encaixar, às vezes num dia que você não estava esperando, só precisava de alguém para ali encaixar junto com você. E a questão das canetas, né? As pessoas querem milagres, né? Assim, começar a fazer o uso, né? Dessa medicação, do Mounjaro e rapidamente, 1 mês, 2 meses, eliminar 20, 30 quilos, né? E o quanto que é um processo, né? Um processo que o nome já diz, é um tratamento, né? E o quanto que é importante as pessoas terem consciência, né, doutor? Que precisa, sim, saber da questão hormonal, verificar exames, saber dessa rotina que o doutor colocou, né? Como é o teu dia, né? Porque não é só a medicação, né? Para além da medicação, é todo um contexto, né? Num cenário da semana, né? Incluindo do final de semana, né? Porque faz tudo direitinho na semana, né? Você deve ter pacientes assim, né, doutor? Que querem tia milagrosa, né? Que em tempo recorde as coisas aconteçam. Não é nem legal a gente fazer essa perda de peso muito rápido, tá? A gente gera algumas outras repercussões que não é a proposta dessas canetas, tá? A gente está ali fazendo o emagrecimento justamente para a pessoa ter saúde, tá? Então, assim, perder 10 quilos, 20 quilos no mês, geralmente tem algumas repercussões. Perde massa magra, né? Tem alguns problemas, então geralmente a gente não recomenda tanto. Tem casos e casos, às vezes um período de emagrecimento mais apto para motivar, mas assim, é bem reservado, bem pontual. Obviamente eu entendo, às vezes a pessoa tem um mês, ele tem um casamento, né, vai casar, quer perder aqueles 4 quilos do casamento, então dá, mas assim, não é o ideal para realmente uma construção ali a longo prazo, né, realmente um processo de saúde. Um processo de saúde, né, como você falou, vai fazer uma viagem, vai um casamento, algo que é emagrecer rápido, é muito mais estético, né, é muito mais assim no milagre, né, que algo aconteça rapidamente, então provavelmente o tratamento não vai funcionar. Não, né? Aí tem reganho de peso, tem outras questões, né? O hábito não muda, como eu falei, demora-se para construir novos hábitos, né? Então o hábito acaba não mudando nesse período muito pequeno de tempo. Tá, doutor Ian, quando você recebe um paciente obeso e que ele chega para você com tempo determinado, doutor, eu tenho 4 meses para emagrecer porque eu vou fazer, sei lá, a minha formatura. O que você coloca para ele? É uma parte da conscientização?
Assim, às vezes a meta dele é uma meta irreal, né? Você fala diretamente? Eu digo que talvez seja difícil demais atingir aquela meta, ou que o sacrifício seja muito grande, né? Mas, assim, é importante o paciente saber ali quanto mais ou menos uma meta de perda de peso saudável para ele. E quando a gente inicia uma medicação, como a gente falou há pouquinho tempo, né? A gente espera que tenha aquele efeito, mas às vezes na dose que a gente iniciou, às vezes no tempo que foi iniciado, não dá aquele efeito rápido, né? A gente não começa logo com a dose bem alta, justamente para evitar colaterais mais chatos. Então, assim, tem todo um tempo, é um tratamento realmente. Então, você, no momento da consulta, você vai falar, o real é esse, embora o ideal que você queira, né, seja X, né, mas o real é esse. Assim, a gente traz ali para uma perspectiva mais realista. Eu digo, acredito que nesse tempo, né, obviamente também é uma perspectiva baseada na experiência. Acredito que nesse tempo você consiga perder tanto. Se passar disso aqui talvez não seja muito legal por isso, por isso, por isso. E a gente vai reavaliando ali. Grande parte das vezes a gente tem, assim, o pessoal acaba aceitando ali a sugestão. Dando certo, né? Tem um investimento alto, né? Porque sim. É um tratamento contínuo, né? Tem a questão da própria estética, mas também da saúde, né? Uma pessoa com obesidade, ela não vai no médico nutrólogo só para emagrecer. Ela vai para ganhar saúde, né? Com certeza. E o quanto que a obesidade, essa questão, né, de você ganhar peso, está relacionada às emoções. Doutor, você encaminha, o que é que você faz quando você percebe que tem algo para além do físico, né? Que precisa de um acompanhamento voltado para psicoterapia ou para outros aspectos mentais? Assim, primeiro, na consulta, se o paciente não estiver bem, o processo de perda de peso é um processo estressante, né? Assim, comer menos ali, uma dieta, restrição calórica, força, né? Então, assim, o paciente, a pessoa, todo mundo quando está à dieta fica mais irritado, fica mais estressado, o humor já altera. Então, assim, fazer uma restrição mais severa geralmente não é ideal. Já teve casos que eu disse, olha, não, você chegou aqui para perder peso, mas não dá agora, você tem que primeiro equilibrar a ansiedade, equilibrar o humor, para aí sim a gente dar continuidade. Aí nesse ponto, ou a gente inicia uma medicação, ali assim, é muito comum estar associado depressão, ansiedade, então a gente inicia em casos mais leves, assim por dizer, tá? Casos que é mais fácil manejo, mas quando não, a gente encaminha para o psiquiatra. E no tratamento da obesidade, praticamente sempre a gente encaminha para fazer terapia junto, tá? Então, assim, a questão da terapia, TCC ou outra abordagem, mas principalmente a TCC, é fundamental ali para a construção e a mudança desse hábito, né? É toda uma história de vida que levou aquilo, não é um dia para o outro. Né? E a questão da psicoeducação alimentar, né? O que a alimentação representa, né? A alimentação tem a questão tanto gustativa, mas olfativa, as memórias, né? O quanto que acessa as memórias, né? O cheiro da comida da mãe, da avó, né? De um momento, né, da infância. Então, o quanto que é importante também o paciente entender, né? Que não é o alimento pelo alimento que ele está consumindo, mas aquele cheiro, aquele alimento, até mesmo aquela gula, né, desnecessária, você está ali farto e continua comendo, tem a ver com essas memórias, né? Olfativas, visuais também, né? Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, não emagreçam sozinho, né, doutor Ian? É importante ser acompanhado, saber como é que estão os seus exames, né? Como é que você está de cabeça, questão emocional, como o doutor Ian falou, emagrecer é estressante, né? Muitas pessoas começam a emagrecer, você vê que elas ficam realmente mais irritadas, né? Outras vezes mais isoladas, mais, né, depressivas, né? Mais, menos interativas, né? Às vezes não querem sair para não comer, outras vezes não querem sair porque ainda não se sente bem, né, com a roupa que está usando. Então, tudo isso aí vai envolvendo o emocional, né, doutor? Com certeza. E é tão importante a sua orientação, porque a gente percebe que na clínica médica, esse manejo, né, essa responsabilidade do médico de ajudar o paciente a entender como é que ele funciona melhor, é 50% do tratamento, né? Assim, claro que a medicação ajuda, mas essa consciência, né? Tá atento, né, ao que eu posso, o que eu não posso, o que é que eu posso compensar ou não, né, no final de semana. Doutor, agora só para tocar aí no ponto das canetinhas, perfeito, tá? Toda pessoa obesa pode fazer uso das canetas?
Não, as canetas elas têm algumas contraindicações, tá? Assim, não muitas hoje em dia, mas existem contraindicações para fazer uso dessa caneta e sempre tem que ser muito bem recomendada, tá? Acompanhada e avaliada previamente. Alguns exames geralmente a gente gosta de ver antes de iniciar, tá? Então nem todo mundo, nem toda pessoa com obesidade, tá? Realmente é uma medicação que mudou ali o tratamento da obesidade, né? Então, assim, existe o tratamento da obesidade antes das canetas e depois dessas canetas, tá? Mas não dá para iniciar ali às cegas. Tá. Doutor, já teve algum caso de paciente que teve um emagrecimento a longo prazo, 6 meses, 1 ano, da pessoa ficar assim, outra pessoa, irreconhecível, contigo? Vários. Conta aí qual a maior perda de peso até agora. Oxe, já teve perda de peso de 40, 50 quilos ali ao longo de 2 anos, né? Não de um mês para o outro, mas assim, realmente que saiu do IMC ali bem elevado, né? O IMC é o índice de massa corporal, que a gente serve para fazer o diagnóstico de obesidade, tá? E entrou ali no IMC da normalidade, eutrófico, tá? Então assim, a pessoa num processo de emagrecimento, tá? Não de um dia para o outro. Mas tem vários, assim, quando a gente faz consultório focado nisso, assim, praticamente todo mundo, graças a Deus. Eu tenho um paciente que ele foi passar na catraca e a catraca lá fez e não reconheceu. Porque ele, né, no processo de emagrecimento, quando ele fez, né, a foto lá digital, era uma pessoa, depois de alguns meses. Desculpe interromper, mas é um ponto interessante. Às vezes tem períodos ali no processo de emagrecimento que a gente até diz, a pessoa começa a não se sentir mais confortável com aquela aparência, não se reconhece. Então a gente dá um tempo, diminui, porque às vezes pode gerar algum processo de sofrimento ali para a pessoa. Né? Mas eu acho que é mais raro, viu? Porque raro, a felicidade é estampada, né? Mais raro, mas acontece. Eliminar determinadas roupas, né? Comprar roupas novas, né? Entrar no manequim que tinha antes. E eu sempre falo para meus pacientes, gente, olha só, você com 30 anos é um corpo, é um peso, né? É uma pele, é um cabelo. Você com 40 é outro, com 50 é outro, e assim vai. Então, as pessoas querem ser o que era antes é muito difícil, né? É quase que impossível. Eu não vejo possibilidade. Eu quero ser o que eu sou hoje, porque eu sei que não dá para voltar, então para que sofrer, né? Então vamos viver o hoje ou agora. E assim, o emagrecer, ele vai muito também de como você se vê, né? Essa questão do espelho, porque o doutor Ian pode falar, tá ótimo o seu IMC, tá, né, com massa magra, agora é só malhar, e a pessoa ainda achar que não está bom, né? E aí é terapia, é cuidar da saúde mental. Com certeza. Não é verdade, doutor Ian? Quer passar um recadinho aí para as pessoas que estão buscando emagrecer, saúde mental, saúde preventiva? Primeiro, não começa da sua cabeça, tá? Procure algum profissional, um médico nutrólogo, um nutricionista, tá? Para começar a ter o acompanhamento, te orientar, tá? Geralmente é muito difícil você fazer uma dieta da sua cabeça e tá fazendo de uma maneira bem feita, construindo realmente um hábito aí duradouro, tá? Então, assim, procure alguém antes de iniciar. É isso. Muito bom. É isso. Fica aí a palavra do doutor Ian, né? E eu reafirmo que realmente não existe nada milagroso, precisa de um processo para que as coisas aconteçam de uma forma eficaz, né? Porque muitas vezes acontece muito súbito e volta novamente, né, doutor Ian? É isso mesmo. Fiquem aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, iniciando o nosso 4º bloco do 17º programa Imersão com Profissionais de Sucesso na Educação e Saúde, eu vou realizar as perguntas dos telespectadores para o Dr. Ian Machado, médico nutrólogo. A pergunta é: problemas nas unhas, como a melanoníquia, que é o escurecimento da unha, pode estar ligado ao uso de medicação? Como o doutor pode explicar? Então, pode estar ligado ao uso de algumas medicações, pode estar ligado a algumas doenças, tá? Esse escurecimento da unha, tá? Se você notou, e é um escurecimento ali que permanece, você de alguma maneira é estranho ali, é irregular, é interessante você mostrar para o seu médico na consulta ali de rotina. Se a gente for falar de alterações nas unhas, né, de doenças, é um livro, né? E fármacos também é um livro, mas assim, realmente se você notou alguma coisa diferente, ela está quebradiça, está com algum sinal que não era para estar, né? Alguma coisa principalmente que não passa ou que dói, né? Então assim, é interessante você mostrar para aí sim receber alguma orientação mais específica para aquele problema. A próxima pergunta: alterações nas unhas pode ter relação com estresse ou saúde mental? Então,
Pode sim, tá? Pode ter alteração com estresse, saúde mental, tá? Alterações nas unhas, muitas vezes em decorrer ali do estresse crônico, né? Ou às vezes de uma alimentação ruim. Muitas vezes quando você está estressado cronicamente tem todos uns hábitos ruins ali envolvidos, né? Então assim, às vezes você está dormindo mal, já está comendo mal, aí está trabalhando demais, está com problema em algum outro canto, não necessariamente tem alguma doença, mas ele está já caminhando para alguma patologia em si. Isso pode trazer algumas alterações nas unhas, né? Principalmente em decorrer de deficiências nutricionais, deixá-las mais quebradiças, né? Nada extremamente específico, né? Mas sim, pode ocasionar alguma alteração na unha. E como a gente falou, teve alguma alteração, achou alguma coisa estranha, procura seu médico, mostra, né? E com certeza ele vai ali, dentro do conhecimento dele, ele vai conseguir diagnosticar ou direcionar quando precisa. Precisa de uma avaliação integrada, né, doutor? Com certeza, com certeza. O quanto é importante, né, você buscar ajuda, né, falar, expor o que você está vivendo, né, ou sentindo, para que você possa receber um tratamento digno, né? Com certeza. Doutor Ian, muito obrigada, foi uma alegria estar contigo aqui neste momento, porque assim, falar de saúde, falar de integração, né, entre as saúdes é tão importante para que as pessoas consigam perceber que não é só a medicina, não é só a psicologia, não são só os remédios, né? Não é só você querer, também não é só o esporte, então tudo junto, né, forma uma cadeia aí de saúde e bem-estar. Muito obrigada, doutora Ian. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, chegamos ao fim de mais um programa Imersão com Profissionais de Sucesso na Educação e na Saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado e hoje é o nosso 17º programa que nós entrevistamos a doutora Ariadne Belo e o doutor Ian Machado falando sobre saúde, sobre medicação e sobre pesquisas e ciência. Então, até o próximo programa, fiquem aí que semana que vem tem mais. E outra, não deixem quem perder assistir no sábado, às 8 da manhã, tá? TV União, canal aberto 17.1. Até mais.